Estamos ao vivo. E nosso timão, hein? Puta, cara, que eu vou falar pra você que quarta-feira foi uma das vitórias mais raivosas que eu passei na minha vida, cara. Você tava Tipo, lá, né? eu tava no estádio e Jesus, cara, foi ali muito perto de uma vergonha, né, que o Corinthians passou, né? Porque foi, assim, constrangedor, cara. Então, quando eu vi, Entendeu? tava empatado. Como que terminou? Foi pênaltis? Não, foi 3-2 e o gol da vitória aos 43 do segundo tempo, cara. Entendeu? Tipo, Nossa, assim, contra um time semi-amador da Venezuela, entendeu? a Tipo, cara do Corinthians isso, hein? não, assim, eu acho legal o bagulho da mística, do maloqueiro sofredor, sabe? Mas, cara, você não tem que sofrer contra um time que, sei lá, sofreria na Série A3 do Paulista aqui em São Paulo, né? Mas eu tô falando, cara, o camisa 10 dos caras tinha pneu, né? Tipo, era barrigudo, e tinha uma criança de 16 anos jogando, cara. Tipo assim, Meu sei lá, Deus. o moleque tinha o meu shape, assim, sabe? Tipo, Meu Deus. e aí o Corinthians quase foi pros pênaltis com esse time, cara, entendeu? Tipo, Nossa. Mas o que tanto aconteceu? Tipo, os caras estavam na retranca, o Corinthians jogou mal. o Corinthians fez um gol com um minuto de jogo. Falei, bom, vai ser 6-0 essa porra, entendeu? Só que aí tomou um empate logo na sequência. Aí começou, aí É. custou, conseguiu fazer o segundo. Aí o Hugo já tinha feito 2 milagres já. Aí ele saiu mal no escanteio, tomou um empate. E aí, tipo assim, o roteiro foi basicamente dos dois jogos. O time do Corinthians começou com arrogância, achando que ia ganhar o jogo a hora que quisesse. A defesa É. cometendo uns erros Só bosta. absurdos. E aí terminou em desespero, né? Porque aí já não tava dando certo as coisas. O técnico tirou os volantes, colocou atacante, não tinha mais esquema tático nenhum. Nossa, cara, tipo assim, foi assim, um Nossa, caos completo, entendeu? mas mesmo lá na Venezuela, tipo, mano, era pro Corinthians ter ganhado lá também, né? Não, era pra ter ganhado, sei lá, de 3-0 na Venezuela e jogado com os reservas no jogo de volta. Era isso que tinha que ter Ah, acontecido. Mas. E foi curioso que os jogadores, né? Os jogadores acho que estavam em Nárnia, né? Porque eles ganharam o jogo, aí foram lá na torcida esperando fazer festinha, fazer poropopó, e foram xingados de tudo que é nome. Eu achei maravilhoso isso, entendeu? Tipo, porque. cara, se o Corinthians perdesse essa, ia ser pior que a do Tolima, né? Que a Não, do muito Tolima ainda mais. era um time profissional, basicamente, né? Muito mais, cara, muito mais. Assim, eu vou te falar que ganhou, foi aquele alívio de não ter sido eliminado, mas você sai puto do estádio, cara. Não tem como, tipo, é Nossa, só que droga. revoltante só. Se jogar assim contra o Mirassol domingo, toma de 5 do Mirassol, se jogar do mesmo jeito. Tô falando sério, tô falando sério. Não vai jogar, mas assim, você vê onde que a arrogância leva às vezes um time de futebol, entendeu? É isso, Caraca, é isso. obrigado, Bruno. Obrigado. Eu tava precisando externar esse, Desabafar. esse meu, esse minha raiva, que já que eu não tenho o Cultura Cássio, né, pra fazer, É, então a gente faz o aqui tá no Cultura certo. Pop, No pré-episódio. no pré-episódio. O bom é que tá Sai... ao vivo já e essa parte vai pra Twitch. Quem quiser recortar e colocar nas redes sociais, pode estar à vontade. Aí, ó. É o bônus de quem tá vendo ao vivo. Exato, Daqui, exato. daqui é um RT aqui no Ah, eu mandei aí o Tuitaço. tuitaço, pode crer. Deixa eu. Eu ia chamar o episódio de graveto trombozudo, mas acho que ia pegar mal, né? Eu pegar pesado. Ia pegar mal. Cara. Meu Deus. Melhor não. É, melhor não, melhor não. É, deixa eu. Cara, era o que você quiser. Eu tô aqui abrindo a Twitch também, que Tô. eu consigo ver Boa. se alguém resgatar esporas e tal. Comenta Tô. aí, galera. Tem umas pessoas ou ninguém acordou nesse sábado de carnaval? Porque assim, né? Tem a galera que foi que passou a noite vendo o desfile, ou que foi pro Sambódromo em São Paulo. Deve ter também a galera que bebeu um pouco demais, né? Porra, mano, ontem eu tava voltando, 10 da noite, tava com a Yas, a gente tinha ido jogar tênis. Uhum. E, porra, tinha uma blitz 10 da noite. Sério? Porra, Mas tu tava ali perto do Sambódromo, né? era perto do Sambódromo, é. É, Era por perto do isso, Sambódromo. então, provavelmente, por causa que tava muito movimento ali, né? É, caraca, nossa, Então. tava um trânsito, mano. Nossa, um trânsito Não, bizarro, ali, bizarro, ali fica embaçado mesmo. bizarro. Faz tempo que eu não vou nos desfiles, mas é- ali é complicado. Mas É tipo Blitz 10 da noite. Eu falei, mano, eu quase não bebo, né? E o policial, o senhor consumiu álcool? Não consumi, senhor. 10 da noite, no de- sexta-feira, acabei de voltar de jogar bola. Tipo, mas legal que o tênis tá rendendo aí, então, hein?
Tamo jogando Pô, direto, pô. Tamo pô, jogando direto. precisamos marcar Tamo com marcar, porra. essa partidinha de tênis aí, hein? Por favor. É isso. Cultura tênis. Cultura tênis. Aliás, faz um ano que rolou nossa cultura basquetebol. Foi Um num ano carnaval, já? foi num carnaval que a gente bateu uma bolinha Faz. no teu prédio aí. Faz Porra, tempo. nossa, faz. Nossa, Voou, parece, né? parece que foi, tipo, sei lá, 5 meses atrás. Exato, Mas voou muito, cara. passou rápido demais. Passou rápido. Agora. Hum. Tô pronto, Renan. A hora que você quiser, hein? Tô dando uma Rodrigo golada. Colassi, Não, pô. Lá, vai Rodrigo lá. Colassi perguntou se o seu próximo adversário é João Fonseca. Tô longe ainda, tô longe, tô Dá pra longe. ganhar um game do Fonseca? Não dá. Não dá nem pra fazer 15 nele. Só se ele cometer uma dupla falta. Aí, ó, sempre tá valendo. É, Exato. Peraí, como é que é? O Lucas, Lucas Magalhães. Vocês me acordaram agora com a notificação da Twitch, mas o caminhão do lixo já passou. Porra, mano. Foi a missão que a esposa vai passar, já vai tomar esporro no começo do sábado. Aí o Lucas Magoyel Vai dormir lá fora junto com o lixo. vai dormir lá fora. Bom, vamos começar então a Bora, zoeira Renan? aqui? Bora lá Vamos. então? Bora. Então partiu. Saudações texanas a todos! Com a bênção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop. Sejam bem-vindos ao episódio 145 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que chega para falar de dor e sofrimento, após a notícia de que Victor Wembanyama está fora da temporada 24-25 por conta de uma trombose venosa profunda no ombro direito. Desde a notícia, o Spurs acumula uma vitória e 4 derrotas seguidas. Vamos discutir o que resta para o Alvinegro nessa temporada, na qual não teremos mais também Greg Popovich no banco de reservas, agora de maneira oficial. Será que o Algodes volta no ano que vem? Discorreremos. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente do ensolarado Parque São Jorge, em São Paulo. Seguimos sem o Papai Pastore, mas tenho comigo nessa, mais uma vez, o açucarado Bruno Pongas, que talvez esteja azedo. Buenos dias, Ponguitas. Bom dia, Renan. O azedume tomou conta de mim nesse carnaval, né? O nosso Spurs, além de não ter o Embanyama, Popovich, enfim, também não tá muito bem ali. E o time tá muito ruim, né, Renan? A gente vai falar do Spurs daqui a pouco, mas enfim, tá tudo de mal a pior. Estamos na beira do colapso, Renan Bellini. É isso. Boa manhã pra você. Mais um episódio matinal do Faz Cultura tempo, hein? Pop. Faz tempo. Exato. E bom É, dia, nossa querida nação popista também, né? com certeza, um ótimo dia, né? Uma linda manhã de sol para a nação popista. Momento meio complicado, né, Bruno Pongas? Eu já não sou uma pessoa muito matinal, né? Então já tenho um pouco de mau humor. Até meus colegas de trabalho falam que eu sou muito antissocial de manhã cedo. E aí o tema do episódio também já não ajuda, né? Então eu espero que eu não seja tão azedo. Aí vocês me perdoem hoje, viu, ouvintes do Cultura Pop. Mas o Bom, azedume é o que mais rende, é o que os nossos ouvintes mais gostam, né? Já que o time tá ruim, acho que a gente funciona meio como, sei lá, Chico Lang e Roberto Avalone, assim, nesse momento de caos. De, tipo, né? Craque Neto, né? Seu Zoreiudo, né? craque, né? Então não vai Exato, faltar, não vai faltar. exato. É isso. Mas antes da gente começar nosso papo, né? Lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganha acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, ver lives sem anúncios, ganhar emotes exclusivos também na Twitch, e tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime, com apenas R$ 7,90 por mês, você também pode colaborar e ter acesso a tudo isso. Agora, se você não quiser fazer pela Twitch, tem um jeito mais fácil ainda, que é o Pix. Basta contribuir com no mínimo R$ 5 na chave culturapoppod@gmail.com para você também ter acesso a todos os benefícios aí por um valor de R$ 5, né? Mais barato que uma coca na padoca. Não perca essa chance de virar um Coyote Premium. Bom, começamos esse episódio aí falando da notícia que assombrou a nação popista logo após a parada do All-Star. Victor Wembanyama está fora dessa temporada após ser diagnosticado com uma trombose venosa profunda em seu ombro direito, que consiste ali em um coágulo no sangue, né?
O Gravetudo vinha sentindo um incômodo na região e após a realização de exames veio a notícia. Dando ali um panorama geral sobre o problema do Wemby, ele está associado à síndrome de Paget-Chitorrer. Desculpe a pronúncia, é meio complicado. Mas essa SPC, né, que pode ocorrer ali por conta de movimentos repetitivos dos braços acima da cabeça. Então ela é mais comum aí em esportes como basquete, vôlei, natação, também tem casos no tênis. Esses esforços repetitivos causam ali uma compreensão na veia, na região entre a clavícula e a primeira costela, formando coágulos sanguíneos que bloqueiam o fluxo de sangue normal. A consequência desse problema são veias dilatadas, causando dores e inchaços na região, no caso ali no ombro direito do Wemby. O corpo médico do Spurs observa ali a situação do Wemby com otimismo, acreditando se tratar de um caso isolado, imaginando aí que o Wemby possa estar bem já para a próxima temporada. Todavia, o tempo de recuperação geral habitual dessa condição pode até chegar a 1 ano, segundo alguns médicos, com tratamento envolvendo ali o uso de anticoagulantes, fisioterapias e, em casos mais graves, até mesmo uma cirurgia, né? Segundo ali informações da página Eu Atleta do Globoesporte.com. Bruno, na história da NBA aí, né, a gente tem 2 casos assim semelhantes ao Wemby, um positivo e outro negativo. O negativo e mais notável é o do 11 vezes All-Star e bicampeão Chris Bosh, que foi diagnosticado com coágulo em 2016 e acabou tendo que se aposentar 2 anos depois, aos 32 anos. Por outro lado, a gente tem também o caso do Brandon Ingram, né, que tinha uma idade semelhante ao Wemby, ali 21 anos, e passou pelo problema no final da temporada 18-19. Só que ele retornou na temporada seguinte sem maiores problemas. O Spurs, né, o corpo médico do Spurs, acredita que o caso do Wemby é mais parecido com o do Brandon Ingram, mas não deixa de ser preocupante, né? E também uma ducha de gelo na torcida do Spurs, saber que não vai contar mais com o Gravetudo até o final da temporada. Cara, quando eu vi essa notícia, eu fiquei absolutamente preocupado, porque a primeira coisa que veio à cabeça foi o caso do Chris Bosh, né? Que a gente viveu bastante, né? A gente sabe o que aconteceu, tentou voltar, não deu certo, queria voltar, os médicos proibiram, tentou conseguir ali segundas opiniões, enfim, foi meio caótico ali o caso do Chris Bosh, e a gente pensou, porra, o Embanyama jovem desse jeito, com esse problema, com risco de acabar a carreira. Mas aí a gente começa a pesquisar um pouco mais e, obviamente, tem sinais de tranquilidade, né? Hoje, vendo o caso do Wemby, lendo um pouco mais sobre ele, eu posso dizer que eu tô tranquilo sobre ele se recuperar e voltar a ser o jogador que era e seguir sua trilha de evolução, né? Teve ali o caso do Brandon Ingram, que você citou, mas tem vários outros casos, não só na NBA, mas em outros esportes também, de atletas que passaram por um problema similar, com um nível maior ou menor de gravidade, e voltaram a jogar normalmente, né? Acho que o caso do Wemby, por mais que seja, né, uma trombose profunda, que é o caso mais grave, né? Pelo que eu pesquisei, tem 2 tipos de caso, superficial e o profundo. Do Wemby é o caso de trombose profunda. Mas eu entendo também que o fato de ter sido descoberto agora num estágio inicial facilita muito o tratamento e a recuperação, né? Então isso também é uma certa tranquilidade para nós como torcedores. E aí pesquisando, né, você citou o caso do Brandon Ingram, que voltou a jogar normalmente, mas teve também o caso do Alzar Thompson, que na última temporada ele ficou fora ali por quase toda a temporada, basicamente, por uma trombose profunda também, e ele tá jogando agora normalmente. Né, o Brandon Ingram tá jogando normalmente. Eu fui pesquisar, o Anderson Varejão teve um problema de trombose profunda na perna. 2013, se eu não me engano, voltou a jogar normalmente depois. Se você vai para outros esportes, outros atletas também tiveram esse tipo de problema, né? Então eu tava pesquisando aqui. E a Serena Williams teve um caso bem grave no tênis de trombose que evoluiu para uma embolia pulmonar, por exemplo. E ela se recuperou, voltou a jogar normalmente. Tudo bem que o tênis tem uma questão ou um agravante positivo, se a gente puder colocar assim, que não é um esporte de contato, né? Então a facilidade de voltar é muito maior, principalmente durante ali o período de tratamento, porque durante o período de tratamento o atleta está tomando ali anticoagulantes que afinam o sangue, e num esporte de muito contato como o basquete ou eventualmente, sei lá, um futebol americano, isso pode acarretar em sangramentos, tanto externos, dependendo de uma pancada, ou internos.
Então é muito improvável que um jogador consiga estar em quadra durante um período de tratamento da trombose. Mas assim, de novo, né? O fato de a gente ter descoberto isso no começo, acredito 100% que o Embi vai voltar bem na temporada que vem. Acho que foi também uma medida de prevenção do Spurs, tirar da temporada agora, para que ele consiga se recuperar e voltar 100% na próxima, né? E depois se você pensa em, putz, como isso foi pro Wemby, né? Psicologicamente falando, deve ser um baque, um cara de 20 anos, 21 anos, receber uma notícia dessa e pensar, puta, fudeu, será que minha carreira vai acabar? Mas aparentemente, óbvio, não dá pra gente saber, porque a gente não tá na cabeça do Wemby, mas poucos dias depois do anúncio, ele foi flagrado ali no antiquário, tirando foto com senhoras que foram tietar o Wemby. Então, aparentemente, o Wemby tá. Não dá pra saber, obviamente, né, de novo, mas aparentemente ele tá ali vivendo uma vida normal e não parece estar enfurnado em casa chorando porque ele perdeu o restante da temporada. Então isso me deixa moderadamente alegre. É, certamente não é fácil para nenhum jogador saber que vai ficar um tempo afastado das quadras, né, das atividades de basquete, né? Mas o Embiid é novo, né? A gente tem boas notícias, como você trouxe aí muito bem, sobre o caso dele, sobre outros casos que atletas se recuperaram plenamente. Eu acho que isso também, de certa forma, tranquiliza o Embiid para ele encarar esse processo de recuperação, que é longo, mas tem tudo para dar certo, né? Também a nossa torcida aqui. Bruno, falando do futuro do Spurs, né? Após aí o diagnóstico e a ausência do Wemby, bem ali no retorno da parada do All-Star Weekend, o Spurs desde então venceu o Suns em Austin no jogo do retorno, mas depois somou 4 derrotas consecutivas para Pistons, também em Austin, e na estrada para Pelicans 2 vezes e para o Rockets. Uma ali para o Pelicans, uma lavada. Com a maré de derrotas, o Spurs tem agora 24 vitórias e 33 derrotas. Assim, o time do Mitch Johnson despencou na briga pelo play-in, sendo ultrapassado pelo Blazers e caindo para a 13ª colocação no Oeste. Agora, 5 jogos e meio atrás do 10º, que é o Phoenix Suns. Enquanto que na classificação geral, hoje o Spurs tem a 9ª pior campanha. Bruno Pongas, mesmo a gente tendo o Darren Fox, tendo o Stephen Casson em ascensão, eu acho que acobou o sonho do play-in, né? Acabou, né? Eu acho que já. A gente tinha ali um fiozinho de esperança ainda quando o Graveto estava jogando. Mas a gente até falou num dos nossos últimos episódios que a chance era muito baixa, né? O Spurs ele tinha tido uma sequência ali onde pegou Hornets, Atlanta, e que era a sequência pra gente colar nos caras e tá na briga, e a gente não foi bem. O Embi tava jogando ainda, né? Tava naquele período pós-resfriado, cansadão, que culminou depois na trombose, né? Inclusive, esse foi um dos pontos legais. É só fazer um parênteses aqui do Embi. O Rodrigo Polastri comentou aqui no chat que é dando parabéns aos médicos do Spurs. E informações que a gente viu, né, que a gente não sabe necessariamente se foi assim ou não, mas acho que vale trazer aqui. Mas foi que parte da investigação mais profunda do caso do Embi foi o lance dele se sentir muito cansado, né? Tipo, pô, e a gente tava vendo isso em quadra, né? O Embi tava se arrastando. Uhum. Inicialmente a gente pensou que fosse por causa daquele problema, que inicialmente parecia ser uma gripe, mas que era algo mais grave e a gente tava aqui chicoteando o Embi em praça pública, né? Então a gente deve desculpas pro Graveto. Tava jogando ali com um problema gravíssimo, morto de cansaço e a gente julgando ele. Mas acho que foi legal ali do departamento médico do Spurs ter visto isso, investigado e detectado de fato uma anomalia, um problema mais grave. Dito isso, Renan, sobre o time, né? Acho que, cara, chance de play-in é zero, né? Já era. E agora é focar no draft, né? O time sem o Embiid a gente já esperaria que fosse jogar mal. Ele tá jogando pior ainda do que eu esperava, né? Pra você ter uma ideia, o melhor jogador do nosso time tá sendo o Keldon Johnson nesses últimos 5 jogos. Então, pra você ter uma noção da profundidade do nosso drama, né? Então, o Keldinho tá fazendo 18 pontos, 19 pontos por jogo, Renan, com 70% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Então, assim, não dá pra reclamar do Keldinho. O cara tá aparecendo quando foi chamado. Mas o Vassell tá de mal a pior. O Fox, assim, não tá muito bem também. Aproveitamento ruim. Mas eu também não tinha expectativa. Quando a gente contratou o Fox, né? Eu não tinha expectativa de que o Fox fosse ser o cara que vai liderar o time em noites que o Embanyama não tá jogando. Tipo, óbvio que eu tenho expectativa que ele jogue bem, mas eu não tenho expectativa que ele vai fazer o Spurs ser um timaço. Né? O Fox é um jogador, ele é uma estrela de terceiro escalão.
Isso é É, importante ficar claro, né? Que não é um cara para ser o número um que vai conseguir comandar um time, é uma grande campanha. exato, exato. Então, assim, isso a gente já sabia. Eu tô muito decepcionado com o Vassell, a gente pode falar disso eventualmente no episódio. Tem pergunta na Koyash Talk sobre isso. E então, assim, o time tá de mal a pior, tá jogando, não tá jogando bem, não tá dando pra assistir o Spurs, né? Então, não tem a mínima condição hoje de sentar pra assistir um jogo do Spurs, porque é a temporada passada piorada, porque não tem o Embiid, né? Uhum. Então cara, é focar no draft, esperar e se tudo der certo, conseguir boas escolhas, né? Eu não sei o que você faria. Eu, por mim, já teria chegado no Darren Fox e falado, ó, você tem aí esse deslocamento no dedo, que você tá jogando com incômodo. Eu já faria cirurgia no Fox agora, já tiraria o Fox. Eu acho que não tem mais nada o que brigar nesse ano. Eu também já desistiria do Chris Paul. Eu acho que é, não tem mais muito o que o Spurs fazer a não ser perder para ter uma posição melhor no draft. A gente pode falar em questão de desenvolvimento. Eu sempre fui contra retomar essa ideia de tanque, mas acho que o cenário muda completamente quando a gente perde o Embiid. A gente sabe que a gente não vai a lugar nenhum sem o Embiid. E diante do fato do Fox estar com problema, né? Ele está jogando no sacrifício, né? Visando esse play-in, esse objetivo não existe mais no horizonte, então eu já faria essa cirurgia no Fox e deixaria ele o mais recuperado possível para a próxima temporada. E nessa, deixar o Stephen Castle tomar conta do time, ver o que ele pode fazer mais tempo com a bola, com mais usagem, ver se o Devin Vassell acorda para a vida nesse final de temporada, tá muito difícil. Porque, sinceramente, eu acho que não tem mais muito o que fazer a não ser pensar mesmo no draft, Bruno. A essa altura, eu já sacrificaria qualquer ideia de desenvolvimento só pensando mesmo em aumentar as É, chances. total. Não, eu concordo com você. E falando você falou um pouco do Vassell, né, nesse Uhum. pedaço, e o PVP Rosa, ele trocou 3.000 esporas, Renan Bellini. Ele pediu pra você ofender o Kawhi Leonard, mas ele pediu pra você ofender o Vassell de brinde. Então vamos ver se você vai contra os seus princípios, Renan Bellini. Bom, eu vou ofender o que nasceu as esporas para serem, né? Então, vamos falar do Paspalho Sonso primeiro, né? Que no carnaval nem vai precisar gastar comprando máscara, né? Porque ele já usa uma diariamente, né? De falso bom moço, né? Alguém aí, ó, o Judas que só merece ressacas de vodka na sua vida. É É, isso. quanto a Devin Vassell, né? Eu tô decepcionado com ele nessa temporada, mas eu não Ah, vou ofender o Devin Vassell, cara. Eu acho que ainda. ele tá tentando, né? Porque assim, uma coisa é a natureza, né? De repente ele não tá conseguindo se desenvolver e a natureza tá impondo limites a ele. É diferente de quando você tem o livre-arbítrio e você tem o mau caratismo, entendeu? Aí você merece uma ofensa no cultura pop, entendeu? Não é o caso Entendi. do Devin Vassell, então eu não vou criticar o menino Devo. Tá? É isso, cara. É isso. Não vou dizer que caiu o Pix, mas assim, tá neutro ainda, né? Tá neutro, tá neutro. Mas tá difícil, Renan. Puta, tá com jogos ali, Spurs e Houston. Puta, tá dando muito pouca vontade de assistir o Spurs, né? Não tem nenhum. Tem até, puta, tem atrativo, dá pra ver o Stephen Castle, dá pra ver um pouco mais do Fox. E eu nem tiraria. Eu sou um pouco contra essa ideia de colocar o Fox pra fazer a cirurgia, porque eu acho importante ele estar em quadra nesse momento pra ir construindo química com alguns jogadores que a gente sabe que vão estar na próxima temporada, né? O caso do próprio Castle, o caso do Jeremy Sohan e assim por diante. Então, por esse motivo, né, essa construção de química, eu acho que faz sentido manter ele e não fazer a cirurgia, até porque a cirurgia no dedo mindinho é uma cirurgia simples e a recuperação é rápida. O Sohan passou por uma cirurgia similar agora e ele voltou muito rápido, né? Então, assim, não tiraria ele por isso, mas tá muito foda ver o Spurs, cara, tá dando desgosto. Eu acho que voltamos àquele patamar da temporada retrasada, né? De que a gente não tinha muita vontade, né? De ver os jogos, porque a gente sabia já qual era o final, qual era o final É, da história, né? Assim, pensando em tanque, né? Hoje o Spurs tem ali a nona pior campanha, tá igualado com o Bulls, que é a oitava pior, né? Ambos têm 24 vitórias apenas. O Nets, que é o time seguinte, né? Que é a sétima pior, tem 3 vitórias a menos que o Spurs, né? Então, assim, é uma distância ali de quase 4 jogos. Talvez o Nets não consiga passar a gente. Olhando por esse
ponto, né, de repente até pode ser válido manter o Fox, porque acho que o Spurs vai conseguir escorregar muito mais para baixo nessa classificação, mesmo tentando perder. Então, por exemplo, outros times estão lá embaixo, os Sixers, o Embiid está fora da temporada, então Ah, um já time era, isso aí já. já era, e é um time que tem interesse em ficar lá embaixo, por causa que se eles ficar um pouco acima ali da 7ª colocação, a pique deles vai para o Thunder, então eles vão querer ficar lá embaixo. Raptor já era, Pelicans também tarde demais, então assim, eu acho que a terceira pro Spurs é essa, né? A gente não tem uma expectativa de play-in, é muito difícil que a gente fique com uma campanha que seja pior do que a 8ª, então assim, não tem muito mais o que fazer mesmo. É a gente tentar se apegar no desenvolvimento de alguns jogadores, ver aí o que o Castle faz até o final da temporada, se abocanha mesmo esse prêmio de calor do ano, né? Já que o Spurs perdeu o outro prêmio individual que teria, que seria do Embi, né? Porque ele não completou a Já era. quantidade de jogos, então o Embi não será defensor do ano, infelizmente. Então, assim, não vamos enganar a nossa audiência, né? Claro que a gente quer que o ouvinte volte aqui no próximo Cultura Pop para ouvir a gente falar, mas a verdade é que esse momento é bem desanimador para o restante da temporada do Spurs. Não tem muito o que se apegar nesse momento, né? Mas a gente muda nosso tipo de conteúdo também, né? A gente fala um pouco de draft, então a gente vai mudando foco de acordo com o que faz mais sentido. E você falou agora do. Ufa, até esqueci o que eu ia falar, Renan Bellini. Estou tão atônito com o San Antonio Spurs que eu esqueci Aqui, o que eu ia falar. o Rodrigo Polastri fala, né? Botar Sochan e Castle de titular é o mínimo que ele espera. Eu acho que Hum, tudo é válido nesse momento, já que a gente não espera mais resultados para chegar no play-in, a gente tem que pensar mesmo no que dá para desenvolver dos jogadores nesse hum. restante de temporada. Mas titular ou não titular também, pra mim, o importante é que ele jogue em 30 minutos por jogo, né? Tipo, se Exato, vai ser titular ou vindo do banco, acho que é indiferente. Aí eu é lembrei um o que eu ia falar, detalhe. Renan Bellini. Você falou que o Pelicans tá impossível, né, de alcançar, mas o Spurs tentou, né, essa semana. Tomou 2 trolhas Não, do não, Pelicans. o O Mitch Spurs Johnson tentou, tentou. tá levantando defunto, o Spurs. E a gente pega o Nets nessa sequência também, então, assim, é uma oportunidade de ir encurtando esse gap ali de 3 vitórias que temos entre eles. Vai Né? ter que Quem fazer uma sabe? força para perder pro Nets em casa, vai ter que fazer uma força, mas pode ser que Nossa, o Nets é ruim, aconteça. hein? É O ruim o Nets é Nets. ruim, hein? O Nets é Meu ruim. Deus do céu. Eu tenho uma amiga que tá, só um último comentário, eu tenho uma amiga que tá em Nova York e ela não assiste basquete, não curte, mas foi ver um jogo do Nets lá no Brooklyn ontem, Nets e Blazers. Ela mandou uma mensagem falando assim: Nossa, esse time do Nets é ruim, hein? O jogo tá horrível. Ou seja, pensa que uma pessoa que não tem conhecimentos de basquete consegue ver de longe que esse time é horrível. Exato, exato. Não, acontece na NBA, cara. Tem os certos momentos de melhor basquete do mundo, né? Entre aspas. Acho que teve uns highlights dos Sixers. Foi um jogo dos Sixers com o Knicks, eu não sei se foi com o Knicks, que os É, caras erraram 5 bandejas seguidas, assim, tipo, meu muito. Deus. Às vezes acontece. E o Nets tá triste. É, Bom, Bruno Pongas, seguimos então aí nesse culturão de pauladas por todos os lados. Tava com saudade do termo. Ah, saudades, É, né? Não tem como. porque teve outra notícia chata aí na última quinzena, que foi a de que Greg Popovich está oficialmente fora do comando técnico da equipe nessa temporada 24-25. Em comunicado, o nosso algodão elogiou o trabalho de Mitch Johnson e revelou sua decisão de não retornar nesse restante de temporada, visando focar na sua plena recuperação do derrame que ele sofreu no último mês de novembro de 2024. O Pop, porém, deixou em aberto o seu retorno para o próximo ano, fechando seu texto, né, na nota oficial, falando, abre aspas, esperança de poder voltar a treinar no futuro, fecha aspas. Além disso, tivemos também conhecimento que na última semana, após 4 meses, o Pop teve um primeiro reencontro bastante emotivo com o elenco do San Antonio Spurs lá no centro de treinamento. Bruno, acho que zero surpresa, né? O não retorno do Pop nessa temporada, a gente já esperava isso. Mas a gente viu aí nos últimos dias muita gente cravando o fim da era Pop. Tinha posts falando, né, da história dele, os números parecia que já tava um negócio oficial até. Eu achei um pouco estranho, para falar a verdade. E aí saiu na última quinta-feira esse comunicado dele aí falando em esperança de voltar a treinar no futuro.
deixa uma pulga atrás da orelha, essa fala dele no final, ou você vai mais na linha aí da galera já decretando o final da era pop? Cara, eu achei bem parecida com declarações recentes que tiveram sobre o pop, e a gente até falou disso, acho que foi no último episódio, e eu achei tudo muito protocolar de novo. Porque foi tipo, o Mitch Johnson tá fazendo um ótimo trabalho. A gente sabe que não é verdade, mas ele Oh, também não poderia falar diferente, né? Penso em voltar no futuro. Eu não acredito que isso vai acontecer pela gravidade do que aconteceu, né? Por ele não ter aparecido até então, enfim, até agora, né? Então a gente não viu uma foto do Pop, a gente não viu nada, o negócio 100% ali no sigilo, Renan Bellini. E exato, é o que o Rodrigo Polassi está falando aqui, né? O que preocupa é não ter uma foto do Pop pós-derrame, né? E isso porque eu acho muito estranho, né? falaram que foi um encontro emotivo, né? Geralmente, quando isso acontece um fato extraordinário, as mídias sociais da equipe postam, né? Isso daí, né? Exato, Então, assim, exato. você não postar isso antes dele abraçando os jogadores e tal, talvez, a gente não sabe, né? O Pop sempre foi mais cheinho, né? De repente, a gente não sabe como é que tá a figura do Pop e de repente quiseram preservar, a gente realmente não tem nenhuma É, noção. exato, não tem uma foto, não tem um vídeo, não tem, cara, absolutamente nada. E assim, o Spurs fica de parabéns por não vazar nada, né? Incrível, Impressionante né? o que acontece com essa franquia, né? Uhum, Tipo, impressionante. qualquer outro lugar o TMZ já estaria lá, mano, com uma câmera, vazando alguma foto, algum vídeo do Pop, e, cara, não aconteceu. Não, e às vezes Isso tudo é. parece, desculpa te Brava, cortar, Bruno, às vezes né? parece que San Antonio é um grande Big Brother também, né? Porque não é só a franquia não vazar, né? Nenhum cidadão de San Antonio flagrou o Pop em nenhum momento e ninguém conseguiu tirar uma foto com Exato, um celular. Tá todo mundo fechado com a franquia, eu acho. exato. Cara, é tipo uma seita ali, É uma o San Antonio seita, é uma cara. seita. Porque, cara, tipo, não tem ninguém que trabalha na casa do Pop tirou uma foto, não tem, tipo, Cara, nada. é É impressionante. impressionante, cara. Você acha uma foto, sei lá, você achava uma foto do Saddam Hussein quando ele tava escondido, mas não acha uma foto do Pop, tá ligado? Nossa. Nossa, você foi longe nessa referência, Fui, hein? não E, sei não, cara, é. sei lá. Ninguém no centro, sei lá, ninguém lá no centro de treinamento que recebeu uma graninha do TMZ, eu tiro uma foto ruim do Pop aí e manda pra gente que eu te pago uma grana, tipo, nada. Então, Incrível. assim, tudo isso é muito estranho, né? E eu achei que essa parte de, puta, eu desejo voltar no futuro, eu achei meio protocolar também. Talvez ele deseje de fato voltar, né? O fato dele desejar voltar não quer dizer que ele vai estar apto para tal. E eu, sinceramente, não acredito que ele vai estar apto para tal, né? A gente já conversou sobre isso em outros episódios, eu acho que nem vale a pena falar sobre isso. Óbvio que, assim, é uma boa notícia saber que ele se reencontrou com os jogadores. É uma pulga atrás da orelha não saber em que condições isso aconteceu, né? Que é o que você falava, a gente não sabe fisicamente como tá o Pop, se cognitivamente ele tá bem ou não tá bem, se ele teve alguma sequela. Então, eu acho que são coisas que a gente vai descobrir daqui a algum tempo ainda, mas tudo ainda segue um mistério no condado San Antonio Spurs, né, Bellini? E aí, Verdade. o Rodrigo Polassi comentou aqui, falta um Léo Dias lá no Texas. Cara, Falta um Léo falta Dias. muito, Falta falta muito. muito. Mas, cara, É, o TMZ é muito sinistro, sério. Se eles não conseguiram nada, tipo, é que o Spurs faz um trabalho muito bom de contenção de danos. pô, e tá todo mundo. E a cidade inteira parece que tá, tá aí, Sim. alinhada com a franquia. Não, Mas eles devem ter algum sistema ali que eles sabem, cara, os segredos dos cidadãos e em qualquer risco de vazar alguma coisa, é, deve chegar uma cartinha lá, eu sei do seu segredo. será que, tipo, lá na Torre das Américas, na verdade, tem o Sauron lá em cima, tipo, da Torre das Américas, entendeu? Observando qualquer pessoa que vai vazar uma informação. Total, total. É, O Mike do mas, Funk comenta aqui que o TMZ pode não estar interessado. Cara, o TMZ noticiou que o Sohan bateu o carro dele outro dia, pois tipo, é, não tem há uns como. 6 meses. Tipo, eles noticiariam se eles tivessem uma foto do Pop pós-derrame, tenho certeza absoluta. Com certeza, absoluta, absoluta. É, assim, né, Bruno? A gente sempre fala, brinca com a questão do botãozismo, de virar a fita em San Antônio, né? De partir para um novo momento, com um novo treinador. Mas eu confesso para você que antes dessa carta, né, do Pop falando sobre até o desejo de voltar, né? Quando estava só no papo de que ele não voltaria essa temporada e que o futuro era incerto,
e muita gente começou a cravar como aposentadoria, né? Eu até fiquei um pouco surpreso, como eu disse. Eu confesso que eu fiquei chateado, viu, Bruno Pongas? Me bateu uma tristeza quando começou a ficar mais real essa ideia do Pop se aposentar, mesmo com todos os erros. Eu acho que nos últimos anos, algumas ideias engessadas, é complicado a gente ver um herói da nossa infância se apagando assim profissionalmente e é difícil de se Total. acostumar com essa ideia de ter um Spurs sem o Pop, né? A gente que é mais velho assim do que muitos dos ouvintes, a gente se acostumou a ver um Spurs que aos poucos vai deixando de existir, né? As últimas referências ali presentes diariamente não existem mais, né? A gente não tem mais o Big Three, caras que passaram muitos anos como o Patty Mills não estão mais lá, e de repente a gente vê o Pop se afastando cada vez mais, a gente vai perdendo aquela conexão que a gente tinha com aquela era de ouro do Spurs. É uma nova fase agora, claro, tendo o Embiid, tendo o Fox, o Darren Castle, mas essa quebra me bateu assim um vazio em mim quando eu comecei a ver as notícias de possível aposentadoria do Pop. Esse é um tema legal também, ô Renan, porque, tipo, legal entre aspas, né? Porque a gente grava podcast, eu nunca sei direito, mas há 4, 5 anos, né? Alguma coisa nessa linha. Acho que esse é o quinto ano, possivelmente. Quinto ano. Quinto ano, né? E a gente pegou uma fase do pop que não era o seu auge, né? E acho que aqui no podcast a gente sempre foi muito mais crítico ao pop do que tô tentando lembrar outra palavra, do que de valorizar de valorizar o trabalho dele, né? Acho que aqui a gente Uhum. muito mais sempre focou no tipo, puta, velho senil, não tá mais bem, tecnicamente ele já não é mais o mesmo o treinador e assim por diante. E, cara, foi o que casou com a timeline do nosso podcast. Mas tem todo um trabalho ali de 20 anos antes que foi um trabalho fenomenal, né? Que colocou o Pop numa prateleira de treinadores que tem poucos nomes. Talvez, sei lá, um ou dois outros nomes, né? E tendo que se discute muito e tem muita gente que acredita que o Pop é o GOAT dos treinadores do basquete, né? Acho Eu que acho que é uma opinião... o Pop Vai. senta numa mesa ali que, sei lá, deve ter ele, o Phil Jackson, o Red Archibald e o Pat Riley, talvez, no máximo. Exato. Então, assim, são pouquíssimos caras e muita gente coloca o Pop como o GOAT, né? É, Enfim, acho que isso é um tema discutível, mas é um tema também para outra conversa. Então, assim, acho que até eu fico triste nesse sentido, né? Acho que em 5 anos de podcast a gente, obviamente, falou muito mais mal do Pop do que bem, mas acho que é importante também valorizar tudo que ele fez por San Antonio, tudo que ele conquistou e o que é o Pop e o que ele representa não só para o Spurs e para o basquete, né? A figura do Pop para o basquete americano e mundial é um negócio inimaginável, né? Ele é uma lenda do esporte, né? Não só do esporte basquete, mas acho que dos esportes americanos como um todo, né? O tanto de tempo que o Spurs teve ali como uma franquia acima de 70% de vitórias, números de playoffs, longevidade, etc, etc, etc. Você vai olhar o Pop e basicamente ele bate a maioria dos recordes, ou foi o cara que bateu a maioria dos recordes. Então é um cara que realmente tem que ser valorizado, e se ele se aposentar, de fato, acho que a gente vai gravar ali um episódio exaltando toda a carreira do Popovich, que nosso velho senil algodão merece, Renan. Com certeza, e até fazendo uma própria defesa nossa, né? É, como a gente é um podcast que fala de pautas quentes, né? A gente acompanha o dia a dia do Spurs, então a gente vai viver esse momento ruim, a gente vai ter que fazer as críticas. Mas a gente também no início da nossa caminhada aqui, a gente saudou muito o passado, né? O nosso primeiro podcast a gente fala muito sobre a história do Pop, fala também da era do Spurs ali na década de 90, né? Depois da chegada do Tim Duncan, e certamente a gente vai relembrar mais episódios vitoriosos, e porque a história do Pop ela se confunde com a própria história do Spurs, né? É difícil você É, separar uma coisa da outra. Se a gente fala de Spurs vitorioso, a gente vai estar falando de Greg Popovich. Então a gente aguarda e vamos esperar notícias oficiais, né? Pronunciamentos oficiais. Enquanto isso, a gente segue trabalhando com esse futuro em aberto, mas se acontecer mesmo da aposentadoria do Pop, a gente vai prestar as devidas homenagens ao nosso muso inspirador, nosso ídolo Greg Popovich. pauta quente, Renan Bellini? Pauta quente. Pauta quente, tá bom. Trabalhamos. Tá bom, então tá. Aqui tá sério.
Você que falou que trabalhamos com pauta quente aí, né, menino? Francamente, companheiro. Francamente. Ai, meu Deus. Bom, vamos falar então de Coyotes, Bruno Pongas. Vamos, Renan, vamos. Vamos Vamos que a falar gente foi da. mal na última. Como é que ficou a classificação aí, Bruno Pongas, das Coyotes? Ô, Renan, vamos lá, deixa eu puxar aqui. Ó, na última semana, né, a gente pegou Suns em casa, Pistons em casa, né, em Austin, os dois jogos, o Pelicans fora duas vezes e o Rockets fora. O Spurs ganhou um jogo, né? Ganhou um jogo e perdeu 4 jogos. Ninguém acertou, Renan Bellini. Você e o Lucas falaram 2-3. Não, mentira. Eu e o Pesca falamos 2-3, você falou 3-2. 3-2. Aí, Não, Luz... mas peraí, a gente tem que se defender aqui, né? Ninguém contava com o Mbanyama estar fora da temporada, né, cara? Então, Ah, não assim, sabíamos ainda, é foi verdade. antes esse palpite antes do All-Star Break. Então, tipo, estamos É absolvidos verdade. nessa. Estamos Não, tá, absolvidos. eu tinha esquecido desse detalhe. Com isso, Renan Bellini, ninguém pontuou nessa rodada, então seguimos com o bicampeão Bruno Pongas na liderança com 7 acertos, Lucas Pastore 6 acertos e Renan Bellini na lanterninha com 5 acertos. Boa. Seguimos aí na tentativa de alcançar aí os líderes. Na próxima sequência, Bruno Pongas, até nosso novo encontro, o Spurs fará 6 partidas, sendo 3 em casa e 3 na estrada. Começa nesse sábado, 1º de março, fora de casa, em Memphis. No dia seguinte, em mais um back-to-back, o Spurs volta ao Frostbank Center para receber o líder do Oeste, Oklahoma City Thunder. Depois recebe o Nets na terça, visita o Kings na próxima sexta-feira e o Wolves no domingo. Antes de voltar para San Antonio para enfrentar o Mavericks na próxima segunda-feira, sem ser essa, a próxima. Portanto, Bruno Pongas, temos aí Grizzlies, Kings e Wolves fora de casa, Thunder, Nets e Mavs em casa. Qual o seu palpite? Não é uma boa sequência. Nossa, cara, que isso aqui é de chorar. Caraca, os Isso caras. aqui é de chorar. É quase aquele meme dos Simpsons, né? Pare, ele já está morto, né? Nossa, cara, isso aqui eu tô olhando pra essa tabela e com sorte a gente ganha do Brooklyn. Com sorte, né, Peline? Eu vou apostar no. Cara, vou apostar no 1-5. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Caraca, velho. O Pesca deu o palpite dele? Eu acho que ele não. Eu mandei hoje de manhã pra ele, eu acho que ele não. Ele não viu. Mas eu Eu acho que imaginaria. ele Eu, não. eu, eu conhecendo o Lucas Pastore, ele ia falar um 0,6. Eu não duvido. Conhecendo o Lucas Pastore. Bom, eu vou. Eu vou de 2-4, cara. Só pra. Cara, eu pensei nisso, sabia? Eu pensei em 2-4. Vamos ganhar do Mavericks, vai. Vamos ganhar do Mavericks e do Nets, olha só. Ah, já somos melhores, Renan. Já Já somos somos. melhores que o Mavis. Ousadia e alegria. Bora Você viu lá. essa figurinha no grupo? Já somos Vi, melhores que o Dallas Mavericks? já. Tem figurinhas maravilhosas naquele grupo do Cultura Pop, né? Muito bom, cara. E tem uma que eu não sei se você viu também, que é Não Somos Melhores do que o Ah, Mavs. e tu de Que cabeça aí. para baixo, né? É você de Exato, cabeça para baixo. É a invertida, é a invertida. exato, Muito, exato. muito bom. Bom, então, depois se o Lucas Pastore confessar pra gente aí no privado, a gente bota ele aí nessa relação da Coyotes. Vamos ver aí se alguém pontua nessa próxima. Bom, com a temporada praticamente condenada, está na hora da gente olhar ainda mais para o próximo draft da NBA. Então, chegou a hora de... Você pica com a minha pique? Que isso? A- Após a trade deadline, para esse próximo draft, o Spurs, além da sua própria escolha, manteve também os direitos à escolha do Atlanta Hawks. E para a alegria geral da nação, o time da Geórgia também vem mal das pernas, vencendo apenas um dos 5 jogos que fez após o All-Star Break. Desta forma, o time de Atlanta ocupa hoje a 9ª colocação no leste, dentro da zona de play-in, e também a 11ª pior campanha geral da liga. Caso o Hawks não se classifique para os playoffs e mantenha esse posicionamento, o Spurs, com a sua própria pique e a do Hawks, teria na loteria do próximo draft cerca de 7% de chances de abocanhar a primeira escolha geral e 31% de pegar ali um top 4, né, juntando as chances das duas picks. É isso aí, né, Bruno? Agora é pensar em draft, né?
Cara, sim, a gente tá com boas chances de top 4, né? 30 e quantos por cento você falou? 34? É, uns 31% por aí. 31%. Cara, se a gente conseguir pelo menos uma das picks no top 4, eu não tô nem falando de top 1, tá? De primeira escolha. Eu tô falando de top 4 mesmo, acho que a gente consegue pegar um talento muito, muito, muito bom. Principalmente top 3. Mas top 4 eu fico bem confortável também. Então, assim, se a gente conseguir uma pick no top 4 e uma pick ali, sei lá, 8, 9, 10 que seja, eu acho que a gente sai desse draft com capacidade de montar um time muito legal para a próxima temporada. Óbvio que a gente está falando de novatos, né? Que vão chegar na próxima temporada cruz. Mas eu acho que tem jogadores prontos para ter impacto já desde o dia 1 na NBA, né? Muito prontos. Então eu tô bem animado com essa possibilidade. Assim, tem outro ponto também, né, Renan? A gente tá apostando aqui, né? Eu tô apostando um 5, você apostou 2,4. O Vitor Aburachid no chat tava rezando para um 0,6, e eu acho que pode acontecer, por que não, né? Não seria improvável. E a Uhum. gente vê, pô, o Bulls talvez ganhe um jogo ou outro. O Pelicans tá numa tendência de alta. Então, assim, acho que ainda tem alguma chance, por mais que seja difícil, mas a gente conseguir escorregar um pouquinho mais e isso ainda aumentar as nossas chances de pick top 4. Então, eu estou na torcida, Renan. Eu acho que é o que restou. Não é o modo mais legal de acompanhar e torcer na temporada, mas é assim que funciona a dinâmica da NBA e o Spurs está numa situação hoje que a gente tem que olhar mesmo para o draft, olhar para o futuro e tentar desfrutar do que dá desse restante de temporada e se apegar em coisas boas que restam. Bom, Bruno, vamos então caminhando aí para a parte final do nosso podcast, né? Onde tem sempre a nossa queridíssima. Coyote Talk, Coyote Talk. É que tá de manhã, né? Você fez o galo aí, né? Tava engrenando, Ah, exato. entendi, Exato, entendi, tava perfeito. engrenando, tá pegando no tranco ainda, Renan Belli. Faltou café, faltou café. Faltou café. Ô, Renan, hoje vamos começar com ele. Vamos ver se você adivinha hoje. Lucas Arruda, Puta, não, cara. Mais uma chance. Matheus Gonzaga, Não. Vitor Moraes, Renan Belli. Vitor Vitor Moraes. Moraes, ó, é Vitor raro ele Moraes. ser o primeiro. Bora, bora. É raro, mas ele fez uma pergunta aqui em clima de carnaval. Ele perguntou assim. Essa pergunta é muito boa. Se... já tô aqui, mano, me desmoronando de rir. Se o Spurs fosse uma escola de samba, co- como, como deveria se chamar? Opção A, Renan Bellini, Império do Velho Senil. Opção B, Unidos. Unidos. Eu não sei se eu vou conseguir terminar. Unidos da Vila dos Bagres. É, opção, opção C, Acadêmicos dos Mãos de Pau. E pra mim a opção D é a melhor de longe. Que é a Mocidade Triste. Como é que é? Cara, mocidade Triste. É genial, cara. A Mocidade Triste me pegou demais, sério, não tem Eu como. gostei muito do Unido da Vila dos Bagres, cara. Maravilhoso. É, Eu vou na Unidos da Vila dos Bagres, cara, mas essa da mocidade é. cara, foi muito criativo, sério. Mas eu vou Caraca, de Mocidade Triste, sério. Mocidade muito, Triste. muito bom. Um carro alegórico do pop em posição de luta aqui. Pra Ai. quem não acompanha Carnaval, tem uma escola de samba que chama Mocidade Alegre, né? Então. Exato, é que aqui de São Paulo, né? Não sei quem, Exato. que não é todo mundo que pegou a referência. Mocidade triste. Enfim, Ana Bellini. Ô, vamos lá, na sequência, né? O Gabriel Vernetti pergunta assim: o Embi afastado é tipo o Neymar? Perto do carnaval se machucou? Será que ele vem de bonecão de Olinda no Brasil? Não, cara, o Embi vai praticar muita leitura, cara, durante a recuperação dele. Ele não vai pro bloquinho, não, o Embi, fica tranquilo. Não vai ter contato no coágulo dele lá, não. Exato. Cara, o Embi, pra mim, o bicho é um personagem, né? O cara ter ido no antiquário e ter tirado foto com umas 7 senhoras foi, tipo, pra mim, foi o auge. Maravilhoso, Foi, maravilhoso. foi o auge. O Renan, o Mike do Funk pergunta assim: essa é uma pergunta aqui que é boa, viu?
Agora que já é consenso que Devin Vassell, o pior jogador a já ter envergado a gloriosa camisa prata e negra do Alamo, o que para vocês seria o ideal para ele pensando nos próximos anos que esperamos que sejam competitivos? E aí? Não, não. O pior, né? Quem já viu Chris Quinn, Jack Vaughn, né? É, não, a gente já viu coisa ruim, hein? Steve Novak, Dante Cunningham, Austin Day, né? Calma, gente. Jeff Calma. Iris, Jeff meu Deus. Iris, o Zach Collins, né? Zach Collins, você viu o que ele fez ali, Não, 20 não, pontos e 17 rebotes, né? não, eu fiquei com uma raiva disso daí, cara. Mano, você tá de brincadeira, né, Zach Collins? O cara quase meteu um triple-double no Bulls, cara. Aqui o cara não conseguia acertar um gancho, cara. Meu Deus do céu, velho. É Mas falando isso. sobre o Vassell, né, cara, assim, eu acho que um cenário, assim, que eu gostaria era que ele conseguisse retomar o que ele fez na temporada passada. Assim, com alguma consistência de você e não tendo mais a pressão de ser o número 2, né? Ser um cara com menos protagonismo no ataque, mas quando a bola sobrar para ele converte os arremessos, né? Com o Spurs mais competitivo, a gente imaginaria ele tendo mais bolas livres para arremessar, né? E só que ele vai ter que converter essas bolas, né? Então, e ele não vem conseguindo fazer isso, vem tomando decisões ruins, né? Quando ele toca a bola nas mãos. Então, assim, é uma temporada bem frustrante do Vassell. É a primeira temporada que realmente ele não apresenta nada de novo e nenhuma evolução. Porque eu sempre falei, né, do Vassell, que ele nunca foi um jogador que tem ali uma breakout season, né, que de uma hora para outra ele evoluiu absurdamente. Ele foi um cara que ele veio trazendo pequenas, mas relevantes evoluções a cada temporada dele, né? Então, assim, a gente viu primeiro uma subida na média de pontos a cada temporada. Na última temporada a gente viu essa faceta dele criando o próprio arremesso, né? Sendo um cara que consegue criar para ele mesmo, que ele não vinha mostrando nas outras. Então foi uma evolução que despertou essa nossa expectativa dele ser, de repente, até o segundo melhor jogador do time. Só que pela primeira temporada, pela primeira vez, ele apresenta uma temporada de, podemos falar, regressão, né? Ele nem evoluiu e piorou coisas em relação ao anterior. A gente espera que não seja um padrão, né? Que de repente seja só um ano ruim do Vassell. Eu acho que ele pode ser que ele não seja brilhante ou não seja, ou a gente não encontre mais aquele best case cenário que a gente imaginava para ele lá atrás. Mas eu também acho que ele não precisa ser tão horrível quanto ele está sendo. Eu acho que ele pode ser útil ainda para o Spurs. A gente espera que seja assim na próxima temporada. Achei legal, Renan, que você falou dele como número 2. E pra mim, o Vassell ele é o número 2. Ele é o número 2 porque ele é uma grande bosta. Não, brincadeira. Caraca, meu Deus do... Rapaz! Não, brincadeira. Cara, não, acho que você falou tudo sobre o Vassell. Eu acho que a temporada dele é ruim, é decepcionante. Eu não vejo muita perspectiva de melhora, pra ser sincero. Não sei, é esperar pra ver. Mas eu acho que também trocar o Vassell hoje seria trocá-lo na baixa. E eu não sei, sinceramente, hoje qual que é Não, acho que não o vai. valor de mercado do Vassell, né? Porque o Vassell acho que estava com um certo valor de mercado até o começo dessa temporada. E pra mim o valor de mercado dele hoje diminuiu consideravelmente, né? E tenho muito medo de que ele vire um novo Keldon Johnson também. Eu Porque o acho assim Keldon que. Johnson teve o seu valor de mercado por muito tempo, até o momento que a gente viu, tá, não, beleza, desse mato não sai coelho, não, e ele perdeu esse valor de mercado. E eu tenho muito medo que aconteça isso com o Vassell também, pra ser sincero. Eu acho assim que tem um risco, mesmo se ele continuar na próxima temporada apresentando esse basquete, são grandes as chances. Eu acho assim que, de repente, após a última temporada, que a gente viu ele criando o próprio arremesso, mostrando uma evolução ofensiva, finalizando bem perto da sexta, coisa que a gente não tá vendo nessa temporada, a gente, de repente, subiu o sarrafo de expectativa. A gente achou que ele podia chegar perto ali de um Chris Middleton, de repente, né, num best case cenário. E, de repente, após essa temporada, a gente abaixa o sarrafo de novo para ele ser um role player, um 3D, de repente, não um defensor de mano a mano, que ele não é muito bom nisso, mas um defensor coletivo decente, e um cara que mete bola de 3 pontos, que consegue fazer alguma coisa, e sei lá, num futuro, de repente, até como sexto homem, de repente a gente abaixa esse sarrafo depois dessa temporada, mas também não acho que já é pra gente considerar ele um jogador descartável. Eu acho que ainda não, e É, também, como você disse, não é o momento de trocar porque ele tá embaixo. é. E assim, eu acho que ele até chegou perto de um Chris Middleton, nas lesões. Até nisso estava parecido, né? Ano passado. Mas
Mas enfim. Ai, meu Deus. Não, eu tô brincando. Vamos ver se o Vassell volta, mas realmente, né? Eu acho que o valor dele hoje tá mais baixo e não sei se a gente conseguiria muita coisa trocando por ele. Falando em troca, Renan, o Rafael Danelon, que é o maior hater vivo de Devin Vassell, ele pergunta se oferecesse uma pique de loteria pelo Vassell, se a gente aceitaria. E eu aceitaria, pra ser sincero. De loteria. Pique É, 10, tá na sua mão, pique 10. mas aí a de loteria não é certeza que vai ser pick 10, né? Tipo, Não, mas pode eu te ser. garanti, é pique 10. Te garantiram, Renan, vai ser 10, eu tenho certeza disso. Eu não trocaria ainda. Não. Não Pique trocaria. 7. Não trocaria ainda. Pique 5, Renan Bellini. Trocaria. Tá. Ah, vou ter que soltar a vinheta do Pix aqui, Renan, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Porque caiu o Pix nessa. Solta a vinheta, editor. É isso, Renan. É, É isso. boa. Tá bom. O Vinícius Pires perguntou assim, Renan, vocês acreditam que nesse formato atual da NBA, com arremesso de 3 pontos para todos os lados, jogadas focadas para o mid-range e infiltração voltaram a ser mais sacadas, vulgo SGA, Giannis, Jokic, que tem arremessado mais, Embiid quando joga, ou é mais talento individual desses jogadores? Eu acho que é mais talento individual, né? E assim, são jogadores que podem se dar ao luxo de chutar essas bolas de mid-range porque eles acertam em grande aproveitamento, né? Para você compensar o mid-range, você tem que acertar num aproveitamento muito alto. E esses caras têm essa bola, e inclusive são bolas de segurança deles, né? E inclusive até uma coisa que eu já defendi aqui várias vezes no podcast, que eu gostaria de ver o Embi desenvolvendo mais esse chute de mid-range, porque eu acho que é um chute indefensável se tratando do cara do tamanho dele, e pode se tornar uma bola de segurança, como é para a maioria desses caras, né? A gente viu o Kevin Durant se tornando um dos grandes jogadores da NBA por muitos anos, por 2 décadas quase, com um jogo baseado ele, claro, o Kevin Durant chuta de 3, mas o grande volume de arremesso dele é do mid-range, onde ele é quase imparável. Então, assim, eu acho que vai mais mesmo do talento individual. A gente vê o Jaylen Brown fazendo muito arremesso também de mid-range, o SJ não precisa nem falar. Então, eu acho assim que é mais mesmo do talento individual. É. Não, eu concordo. Eu concordo e eu acho que são duas coisas que na verdade elas estão correlacionadas, né? Porque se a gente for pensar, essa nova era de 3 pontos da NBA, ela surgiu a partir do talento individual dos jogadores. Então, quando a gente pega um jogador que ele é muito bom em algo específico, a tendência é que isso vá moldando também a característica de outros jogadores, e à medida que isso acontece, isso também vai moldando o estilo de jogo da liga. Né? Então, acho que isso. E de tempos em tempos, acho que é algo meio cíclico, né? Então, a gente teve ali na década de 90 a era dos pivôs, depois a gente teve a era do jogo mais rápido ali com o Suns do Mike D'Antoni, aí a gente teve com o Curry o começo da era das bolas de três. Agora a gente tá vendo talvez pequenas adaptações ali de voltar a ver jogadores jogando mais próximos da cesta ou jogadores mais altos, né? Então caras como o Jokic que tem essa cabeça mais de point center, perdão, ou point forwards da vida, assim por diante. Então acho que assim, a liga vai se moldando de tempos em tempos, muito também de acordo ao talento dos jogadores que são fora da curva, né? E esses caras sendo fora da curva nisso, né? Então eles estão SJ, Giannis, Jokic, Embiid, etc. Isso vai aos poucos também moldando as características da liga, na minha visão. Exato, e embora exista um padrão hoje, né, a gente vê mais bola de 3 pontos, né, e times mais baixos, o Boston, por exemplo, que é um time que joga com 5 abertos, mas a gente também vê na liga um Cleveland Cavaliers, que é o primeiro colocado no leste, e eles jogam com o frontcourt, que é DeAndre Hunter, Evan Mobley e Jarrett Allen, são 3 caras super altos, né, então assim, que não necessariamente tem chute de 3, né, o Evan Mobley não tem uma bola de 3 consistente, então assim, há várias formas de jogar ainda, mas claro que o talento dos grandes jogadores acaba, como o Bruno falou, acaba moldando o estilo de jogo da liga. Né? E aos poucos a gente tá vendo também times voltarem a jogar com caras grandes. Então, por exemplo, a gente vê muitos minutos do Memphis Grizzlies com Zach Edey e Jaren Jackson Jr. Se bem o Jaren Jackson é um cara que ele joga aberto, na defesa são dois caras grandes. Tudo bem, Uhum. o JJJ com um pouco mais de versatilidade nas trocas, assim por diante. Ou a gente vê lá em Indiana Pascal Siakam e Miles Turner jogando juntos. Se bem não são necessariamente jogadores de garrafão, são dois jogadores grandes com um pouco menos de mobilidade. Que, por exemplo, quando a gente jogou contra eles, a gente teve muita dificuldade para marcar
quando esses caras se aproximaram do garrafão, porque a gente tinha ali o Jeremy Sohan jogando em alguns momentos na 5, na 4. Então, assim, o talento vai mudando aos poucos na NBA, né? Então, Exato. acho que O isso é próprio legal. Bucks, que foi campeão, né? Você tem o Brook Lopes do lado do Giannis. É um time muito difícil de você fazer bandeja também, né? Que tem uma defesa muito forte de garrafão. Então tem vários modelos de time aí, apesar da NBA estar muito concentrada em bola de 3 pontos, a gente tem várias configurações. Exato, exato. Mas acho que o talento sempre sobressai, né? Sempre digita muitas regras, né? Com certeza, concordo. O Cornet Spurs pergunta assim: o Cornet Spurs que ele tem fase, né, Renan Bellini? Então ele tem a fase de exaltar Keldon Johnson acima de tudo, aí ele tem a fase de criticar o Mitch Johnson, ele escolheu o novo alvo da vez. Sabe quem que é? O novo alvo da vez do Cornet Spurs? Devin Vassell? Não é, não. Devin Vassell já é o Old News, o Renan Bellini. O novo alvo dele é o De'Aaron Fox. Mas Pois já? é. Mas já. Não, mas desde antes, ele era contra, ele era contra. Ele pergunta assim: qual jogador o Spurs poderia buscar oferecerem o De'Aaron Fox e Pix? E aí? Cara, deixa o Fox aí, mano. Cara, eu acho que eu só pensaria em trocar o Fox. Só pensaria em trocar o Fox. O Mike Dufan colocou Trae Young. Pelo amor de Deus, gente. Eu tô muito feliz com o Darren Fox em comparação ao Trae Young. Cara, só se alguém chegasse que pegou o Cooper Flag e falasse: Não, eu quero o Darren Fox. Eu troco o Cooper Flag pelo Fox e uma first. Aí eu ficava balançado, entendeu? Aí eu ficava Você balançado. sabe que a chance disso acontecer é zero, né? Exato. Mas assim, em outros casos, eu fiquei muito contente com a contratação do Darren Fox, cara. E eu acho que a gente não vai conseguir nada pelo valor que a gente conseguiu o Fox. Assim, Ah. foi um ótimo negócio do Spurs. Não, saiu muito barato, pelo amor de Saiu Deus. muito barato. Pra gente pegar um cara de um nível acima do Fox, ia custar o dobro do que custou o Fox. Então, assim, Ou mais, eu. né? Ou mais. Então, e assim, calma, né? Quantos jogos o Fox jogou com o Embi, cara? Tipo, ele mal chegou, né? Jogando que ele tá jogando no sacrifício, diga-se de passagem também, que ele tem um problema na mão. Pouquíssimos jogos, agora o Embi se machuca. Gente, vamos dar pelo menos duas temporadas pro Fox aí pra gente tomar dar algum diagnóstico sobre ele, né? Calma, vamos com calma. É. Torcedores, calma. Não, e acho que assim, além disso, mesmo que, puta, você pode ser o maior crítico do Darren Fox e tá tudo bem, mas pelo preço que foi a negociação, era um negócio que o Spurs tinha que apertar o botão sim ou sim, porque foi um negócio da China ali que ofereceram pra gente, né? Então, Cara, enfim, que é isso. a gente deu uma pique que no máximo ia ser número 11, deu uma pique de segunda rodada do Hornets, que não vai ser primeiro, deu a própria do Spurs de um ano que a 27, previsão com né? 27, que se espera que o Spurs faça uma próxima boa temporada, então uma pique que não vai ser boa. Então, assim, gente, foi Devolveu a pique preço. do Bulls lá pro Bulls, né? Exato, então, assim, foi preço de Não, banana, foi, cara. foi Então, preço de banana, foi preço de banana. preço de banana. Mas assim, pensando agora na pergunta de forma mais pragmática, né? Qual jogador o Spurs poderia buscar? Cara, eu acho que, eventualmente, o que eu faria, tá? Eventualmente. Seria, puta, vamos supor que, por algum motivo, o Anthony Edwards está insatisfeito em Minnesota, está pedindo troca. Beleza, eu acho que eu super colocaria o Darren Fox para jogo com um pacotão de picks, porque o Anthony Edwards é um cara que vai conseguir mudar os rumos da franquia, é uma estrela de primeira prateleira. Mas se Uhum. isso não acontecer, acho difícil que a gente. Se o Spurs chegar hoje lá na porta do Timberwolves e falar, ô, eu te dou Fox e 4 escolhas de primeira rodada, os caras vão falar que não. Não faz sentido, Uhum. né? Mas Então eu se, acho. mas se ele estiver insatisfeito, né? Exatamente, entendeu? Então eu faria algo oportunístico. Eu acho que difícil a gente vai pegar uma estrela de primeira prateleira com um caminhão de picks mais Fox, se não for o caso de uma insatisfação. Aí teria que esperaria acontecer uma insatisfação para pensar se vai um Jason Tatum da vida, tá insatisfeito em Boston, pedindo troca. É, Beleza, eu, eu tinha, eu tinha pensado no Tatum, Eu tinha É pensado no Fox Tatum. e cheque em branco, sabe? Tipo, o Polassi pergunta do Booker. Cara, eu gosto muito do Devin Booker. Eu não sei se eu faria Fox e um caminhão de Pix, não. Pra ser Não. sincero. Faria o Fox e um carrinho de mão de Pix. Exato. Total. Fox e uma pique boa, talvez. Fox e uma lancheira de pique. Exato. Enfim. Mas é uma, Não, é uma não. pergunta reflexiva, me deixa reflexivo do que eu faria com o Fox. Não é um cara que eu também, tipo, pra mim hoje não é um cara introcável, inegociável.
né? Exato, exato. Desde que seja por um outro cara de prateleira semelhante ou superior. Superior, pra mim tem que ser Superior. superior. Exato, É. exato. Por aí. Enfim. O Guilherme Campos pergunta assim, Renan, Sohan anunciou que virá pro Rio de Janeiro. Qual roteiro vocês indicariam pra ele? Eu não vi que ele anunciou, mas enfim. E Cara, aí? bom, eu não sou do Rio, né, cara, mas talvez um carioca pudesse responder melhor, mas tem lá os clássicos, né? Eu imagino o senhor tomando uma caipirinha no calçadão de Copacabana, que aliás, caipirinha barata e boa, muito boa. Hum. É, A Lapa é sempre um bom destino, né? Acho que a zona, assim, a zona não, né? A bagunça da Lapa é bem a cara do Jeremy Sohan, talvez. Que mais podemos indicar pro Sohan, cara? Os passeios Ah, praia, turísticos, né? praia, né? E Praia, praia. praia, Praia. né? Mas É. eu só espero que ele não se embebede muito, né, cara? Porque assim é tentador, né? É. É a cara do Sohan aparecendo no morro com umas armas, assim, tipo, junto com uma galera cheia de arma. Cara, Tipo, e ele posta uma foto e o Jamoran curte, né? é isso aí. Aí é meio perigoso. Eu consigo muito imaginar o Sohan aparecendo num baile funk, tipo, vários caras armados ali nos É, arredores. Enfim. foi ele de costas com uma K-47 e os caras apontando pra tatuagem, corpo fechado, cara. Dá pra Meu imaginar uma Deus. foto dessa na comunidade, cara. Exato, exato. O Lucas Pastore perguntou assim: o que acharam dos anúncios do porco? Esse tá difícil, né? O que que a gente. O Rodrigo Polar, Sohan capaz de postar foto na praia de nudismo. Deve ser, cara, deve. Indiquem pra ele lá, mandem no direct dele que ele vai curtir, eu acho. Quem não vai, né, Renan Beleni, Quem não curtir vai? o Quem não Sohan? vai? Quem não Claro. vai? O Lucas Pastore, Renan, ele perguntou assim: o que que a gente achou dos anúncios do Pokémon Day? Você viu quais foram os anúncios? Eu não vi, cara, você viu? Eu pesquisei. Não vi, mas pesquisei. Tipo, eu vou passar aqui por eles e a gente vê o que a gente acha. Se são bons ou ruins, Renan Bellini. Eu vou falar qual é o anúncio, você vai dizer bom ou ruim. Ok. Pokémon Legends ZA. Não sei o que é isso. Um novo trailer de Pokémon Legends foi revelado, com lançamento previsto no final de 2025. A história se passa na cidade de Lumiose, permitindo os jogadores escolherem entre Chikorita, Tepig ou Totodile como Pokémon inicial. Mas esse já não é o Pokémon de segunda geração? Eu achei que era, né, cara? É que eu parei meio na primeira, então eu tenho um pouco de dificuldades, cara, de entender o que é a primeira, o que é a segunda. Não entendemos, então. Não É, entendemos. Pokémon Champions, um jogo de batalhas, será disponível para Nintendo Switch. Jogo de batalhas é legal, né? é legal, eu tive o Pokémon Stadium no Nintendo 64, cara. Puta, esse era bom, hein? Era muito legal, cara, era muito legal. Você podia Esse escolher lá todos era. os Pokémons, fazer seu time lá e batalhava, era legal. Esse era legal mesmo. Novas cartas no Pokémon TCG, então um conjunto de cartas temáticas. Eu não sou muito das cartas, então esse aqui não me agrada muito. Pokémon Concierge na Netflix, é uma série em stop motion de Pokémon. Ah, X pra mim também. é. Eu parei um pouco, eu não assisti mais Pokémon depois, né, de moleque, assim, sabe? Tipo, mas eu sei que tem uma grande legião aí de fãs que segue acompanhando temporada e tal, então acho que é um bom Vai anúncio, ser né? bom. A gente tem que ver pela ótica de quem acompanha direto, né? A gente tá fazendo aqui o papel do Lucas Pastore, né? O Lucas Pastore daria muito mais detalhes ricos, né, nesse momento, falaria. A Exato. gente não tem tanta propriedade, mas a gente mantém aqui o conteúdo do cultura É Pokémon lógico. aqui pra galera. Mesmo dentro da nossa ignorância sobre o Exato, pós-primeira geração. exato, exato. Aí o Rafael Danelão perguntou qual que é o preconceito com o Cyndaquil. Sabe quem é o Cyndaquil? Ou Cara, o não? nome, o nome, o nome não me é estranho, mas eu preciso relembrar, cara. Ele é um Cyndaquil. Pokémon de fogo. Ele é um Cyndaquil. dos primeiros, acho que da segunda geração, talvez? Não lembro agora Ah, de o, cabeça. o que tinha fogo no rabo, né? Ali, que pegava É. fogo no rabo, né? Mas Isso. o Charmander poderia ser esse também, né? Também Se for poderia pensar. ser. Sim, sim, verdade. Sim. Mas eu não sei É, qual que é o preconceito, não, cara. Pra mim, é indiferente. é indiferente, cara. Eu não sei, acho que devem gostar mais dos tradicionais, né? Eu acho que então, o Charmander é mais carismático, o Flamillion é mais carismático, talvez. Por Não isso? sei, pode ser. Não sei, Pode não sei ser. dizer. Não sei dizer. O Kevin Delmontes pergunta assim: o que vocês acham do Mike usar um papel de parede do Kobe? Não entendi essa pergunta. O Mike? Entendi que é o Michael Jordan, mas não sei, O talvez eu Michael. O perdi Michael. uma. O Michael Jordan. Cara, acho que os dois eram amigos, né, cara? E
Normal. É. Assim, não vou dizer normal, porque o Michael Jordan parece meio egocêntrico demais para ter alguém de papel de parede no celular dele, né? Mas, mas por eles serem amigos. Ah, Ah, não. é o Mike do Funk, É o pô. Mike do Aí, funk. Eu ó. achei que era falando do Michael Jordan, cara. Eu falei, tava achando. Não, o do Mike ter o Kobe de papel de parede. Ah, cara. Não Ah, ok. julgo, eu acho que o Kobe ele influenciou muito a nossa geração, assim, de torcer, mesmo quem torcia contra o Kobe, que era o meu caso, o caso do Bruno, foi um cara assim que foi um personagem relevante na nossa infância, adolescência, né? Tipo, era muito legal ver o Kobe jogando, né? É inegável. Então, eu não, não vejo problema, não, cara. Eu só teria uma foto, talvez, do Kobe com a camisa da seleção americana, não do Lakers, né? Porque ter Purple and Gold no celular aí já é demais pra mim, já, né? Não, pelo amor de Deus, isso Aí aí, já é que isso? demais. Aí Aí não já, dá, isso aí aí não. é Aí não. tirar sua carteirinha de torcedor do San Antonio Spurs e jogar no lixo. Tem como? Exato, exato. Não pode, cara. É a Não mesma tem, coisa não que, tem porque é a como. mesma coisa que o corintiano ter uma camisa, ficar andando de verde, né, cara? Não, Ah, não tá tem certo, um, né? tem um wallpaper do Paulo Nunes. É, cara, eu cara muito fã, achava ele um jogador irreverente, né? Pô, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu, tipo, tem o Renan com o wallpaper do Edmundo no, Tipo, no... não, eu ia falar do Kobe, cara. De repente, ó, um paralelo. Fosse um wallpaper do goleiro Marcos, tá ligado? Pô, acho que, Não não, acho dá, que não dá. não, mas assim, o Marcos é um cara que todo mundo gosta dele, o Marcão, né? Todos os torcedores gostam do Marcão porque ele é uma figura É. engraçada, tal. Mas aí, sei lá, a única hipótese permitida era, sei lá, um wallpaper com ele segurando a Copa do Mundo com a camisa da Não, seleção. nem Aí, assim, nem nem assim. assim, né? Agora, pô, imagina o corintiano lá com o Marcos pegando o pênalti do Marcelinho, né? Não dá, É, velho. pô. Pô, você pode ter com a camisa da seleção o Edilson, o Luizão, o Vampeta, você vai ter o Marcos, não dá, né, mano? Não Tem como. dá. É, não dá, não dá, Não, não dá. não tem como, não tem como. Enfim, boas referências, Renan Bellini. Tem o wallpaper do Edilson chutando o Paulo Nunes, vale a pena. Esse é Aí muito vale a pena. bom, cara. Esse é muito bom. Ele dando embaixadinha, aí beleza, mas, pô, falta do É. Marcos, né, cara? Não dá. Puta, essa briga é muito boa, né? Inclusive. Cara, é muito bom, Puta porque acho que que. assim, todo mundo queria brigar, né, ali naquele momento, É. né? Então, assim, aí o Edilson só. E é muito. Quem não viu isso, procure aí. Briga Edilson, Corinthians e E- Palmeiras 99. Cara, isso daí é muito bom, é. velho. Porque até o Marcos, que tá falando que todo mundo Se gosta do jogando Marcos. no túnel ali, né? Não, então, não, o Marcos não, o jogador do Corinthians pula de uma altura enorme no túnel pra fugir da briga. O Marcos, que era um cara da paz, chega na voadora, tipo, tá aquela imagem fechada, daqui a pouco chega o Marcos na voadora, assim, cara, tipo... Muito Sim. bom, cara. Bons Isso, tempos para o brasileiro, cara. isso é histórico. Quando eu passava futebol na Globo ainda, né? Você não tinha que procurar em 20 lugares diferentes onde ia passar o Pô, jogo. exato, nossa, cara, onde tá passando o jogo hoje? Nosso futebol, que negócio é esse, cara? Não sei de onde é. Exato. Total. Os caras estão acabando com o futebol, Renan Bellini. As últimas pra fechar, Renan. O Rafael Danelão pergunta assim: qual escola de samba se assemelha mais ao Spurs e por que a Vai Vai? Cara, não sei não. Não entendo muito de escola de samba, pra ser sincero. Cara, Só o básico. a Vai Vai, eu acho que eu entendi o ponto dele, cara. A Vai Vai, além de ser alvinegra, né, também, preto e branco, é, foi uma escola que ostentou ali uma regularidade brigando por título por muitos e muitos anos e recentemente ela caiu para o grupo de acesso, voltou e está tentando retomar o protagonismo. Então, aí, aqui é até o Mike do Funk complementa. Vai ter um passado muito glorioso, mas agora está numa draga terrível. É mais ou É a menos gente, então. essa pegada, essa pegada. É, Exatamente. exato. No nosso caso, tá mais. Não vai, né? Não tá indo, né? Assim, Não tá quando eu acho indo. que vai, não vai. E pra fechar, Renan, no episódio matinal, eu vou fechar hoje só com assinantes. O Edinho Xarote pergunta assim: o que vocês acharam da música no anúncio do Vitor Roque na porcada? Eu nem sabia que o Vitor Roque veio pro Palmeiras. Aconteceu mesmo? Tô por Cara, fora. aconteceu mesmo. Agora a música, confesso que eu não tive o desprazer de ouvir, cara. Cara, Mas eu não sei. alguém depois tem que. Depois vamos procurar e falamos no próximo episódio. Se eu achar na internet, eu coloco aqui no final do episódio pra encerrar o culturão. Deus, pai, velho. Lá Se não, vamos se não nós. tiver, se não tiver muitas ofensas, né? Então. Ah, não, mentira, é uma música de exaltação, possivelmente. Aí não, então Dilatação. vou. Se eu achar, eu coloco. Se eu achar, eu Ah, coloco. deve ser de boa. A torcida do Palmeiras tem umas músicas fofas. A Aí eu ia torcida falar canta, que.
Canta fofo, canta fofo. Eu, ia- eu ia achar que eu achei que você ia falar, a torcida do Palmeiras é de boa, porra, acabaram de fazer uma emboscada na torcida do Cruzeiro. Da, A da torcida paz, super né? tranquila, super Moderada, tranquila, moderada, moderada. super tranquila. É isso, Renan Bellini. Renan Bellini, expectativa pro Oscar amanhã ou não? Ah, cara, enormes, né, cara? Torcida aí pela nossa Fernanda Torres. Boas chances, hein? Acho que finalmente vai ser feita justiça, né? Pela mãe Vai dela, né? ser Que foi roubada lá atrás, roubada. na década de 90. Se bem que agora, se a Fernanda Torres não ganhar, eu acho que também não é pra gente disparar hate, porque a Demi Moore foi Não. fantástica lá no papel que ela fez, né? Você No, assistiu Substância? Eu assisti, achei muito legal. Cara, eu não assisti ainda, mas assim, todo mundo que conversou comigo sobre o filme falou que é muito bom e que a atuação da Demi Moore foi muito boa. Então, acho que também o brasileiro tem que ter calma, né, pra não dar chuva de hate na Demi Moore se ela É. ganhar, entendeu? Porque o brasileiro também não sabe perder direito. Então, eu acho assim, que tem boas chances da Fernanda, mas também se perder não é um absurdo, né? Mas vamos copar, Renan, vamos copar essa. Vamos copar, vamos torcer. A Fernanda Torres falou que não queria que transformasse num negócio de futebol, né? Isso aí, mas não tem como, né, Mas cara? vamos, a gente é Vai. brasileiro. É só ver a Olimpíada como é que é. Lembra na Olimpíada no Brasil que no Rio de Janeiro era final do boxe, não tinha brasileiro, só que o juiz era brasileiro, a torcida começou a torcer pelo juiz, cara. Então, assim, o brasileiro é assim, cara, não tem jeito. Não tem jeito. É isso, Renan Bellini. Fechamos nesse sábado de carnaval. Muito bom, Bruno Pongas. Lembrando a galera aí que vocês podem seguir o Cultura Pop nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no @culturapoppod, que é o mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. Ou pelo Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça, ou então ali com R$ 7,90 por mês. Também dá para contribuir pelo Pix, com R$ 5 na chave culturapoppod@gmail.com. Com cincão, você também ajuda o Culturão e ganha acesso a benefícios exclusivos. Se você tiver alguma dúvida adicional aí sobre como virar assinante do Cultura Pop e como virar um Coyote Premium, você também pode procurar a gente no inbox. E lembrando sempre que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá spursbrasil.com. Bruno Pongas, sempre um prazer dividir esta mesa virtual com o senhor, hoje em horário alternativo, mas até que amanhã não afetou tanto, o período da manhã não afetou tanto o meu humor, até que tu foi de boa. Não, pô, você até invocou uma vinheta do Pix do Vassell. Eu fiquei surpreso, Renan Bellini. Você conseguiu, em meio a essa draga, invocar uma vinheta do Pix. Então, é isso. Eu gosto dos episódios matinais. Então, obrigado, Renan. Obrigado à nossa querida nação Popista, os guerreiros que estiveram aqui no sábado de carnaval. E um abraço para todo mundo. E aproveite o carnaval com moderação, Renan Bellini. Com moderação. Perfeito, o mesmo vale para o senhor, né? Vamos aí com otimismo e alegria, apesar da draga. Galera, vamos ficando por aqui. Vocês estiveram na companhia de Renan Bellini e Bruno Pongas. Voltamos aí logo mais com mais análises e notícias do nosso Esporzão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau! Fechamos então, Renan. Vou encerrar a transmissão. Valeu, galera. Fechamos. Fechamos.